terça-feira de carnaval. Aí caiu um confete um pouquinho aí pra gente festejar, um pouco para lembrar que dia é hoje, né? 16 de fevereiro, ó os confetes novos aí, beleza. Dia 16 de fevereiro, carnaval, a festa de carnevales, tradição romana, que chegou aqui no Brasil junto com os portugueses e tomou de conta do nosso país. Infelizmente hoje nós estamos aqui só na lembrança, né? Nas boas lembranças do carnaval. Sejam bem-vindos ao canal Educação, professor Adeildo, aula de arte, hoje arte grega. Vamos começar? Bom dia para o pessoal que está aqui com a gente. Maria do Socorro, Emily, professor Daniel, Lima, Claudemir, Lucicleide, Maria do Socorro, Milena, Antônio, Pauliana. Boa noite, pessoal. Olha só lá, vamos começar aqui nossos slides. Para falar de arte grega, a gente vai estar falando de arte do Ocidente, certo? As referências artísticas e estéticas do Ocidente, porque essa coisa de estética, de beleza, tudo depende muito da cultura e do referencial. E a nossa é o referencial ocidental que parte da Grécia. Tudo bem? Boa noite, Valdivino. Boa noite, Claudemir. Então vamos começar aqui a orientação. Enquanto a arte egípcia é uma arte ligada ao espírito, a arte grega liga-se à inteligência, né, à intelectualidade. Não é que os egípcios eram não inteligentes, né, mas eles eram muito voltados à questão da religião e não da intelectualidade. Já os gregos, sim, voltados à intelectualidade, pois os seus reis não eram deuses. Eram seres inteligentes e justos que se dedicavam ao bem-estar do povo. A questão dos deuses gregos era só com os gregos. Desculpe, só com os deuses gregos. Os gregos não deuses eram normais, eram seres mortais e eles não se equiparavam aos seus deuses como faziam os egípcios. Bom, a arte grega volta-se para gozar a vida presente, para o gozo da vida presente. De cara aqui a gente tem uma figura, não é? Vou pegar aqui a caneta, das cariátides, essas colunas em forma de mulher, em forma feminina, do templo do Erechtheion, na Acrópole de Atenas, certo? Aí a gente já vê uma preocupação estética em imitar a realidade, certo? Tem um significado sobre esse templo, a gente vê já já. Bom, contemplando a natureza, o artista se empolga pela vida e tenta, através da arte, exprimir suas manifestações. Na sua constante busca da perfeição, o artista grego cria uma arte de elaboração intelectual em que predomina o ritmo, o equilíbrio e a harmonia ideal, né? Boa noite, Maria do Socorro. Boa noite, Lucas Lima. Essa coisa do equilíbrio, a harmonia e a simetria, certo? É uma tríade importante para o artista grego. Isso aqui, simetria, harmonia e equilíbrio. Se não for isso aqui, não é estética grega, filhinho. Tá? E a nossa arte, não só a nossa arte, mas a maneira com que a gente vê a vida, vê o mundo, vê as coisas e os compara, até hoje, é baseado nessa estética, harmonia, simetria e equilíbrio. Harmonia, simetria e equilíbrio. Se não for, não presta. Ou se não for, a gente critica. Por isso que a gente é tão preso a questões estéticas assim, tão rígidas, certo? O que não é simétrico, o que não é harmônico, não é equilibrado, a gente nega. Bom, contemplando a natureza, ele fez isso e foi atrás de fazer a junção desses três elementos. Eles têm como características lá, né, o racionalismo, o amor pela beleza, o interesse pelo homem no sentido do ser humano, as coisas do ser humano e não dos deuses, nem dos fenômenos da natureza. O interesse é pelo ser humano, o pensamento e o intelecto, que é essa pequena criatura que eles consideravam medida de todas as coisas. E eles também davam um valor danado a uma coisinha que hoje está muito em discussão, né? A democracia. Aqui, fazendo parte desses
desses exemplos, a gente tem o Discóbulo de Miron, nós vamos falar dele, do Miron, a Vênus de Milo, a Vitória de Samotrácia e a Vênus de Genitrix, tá? Aí você pergunta, professor, está com os braços quebrados, não tem cabeça, o que foi que aconteceu? Bom, algumas dessas peças foram encontradas, enterradas, né, com a idade aí superior a 1.000, 2.000 anos, 3.000 e assim, quebra, né, gente? É pedra, é sensível e tal. Não, a pedra é dura, mas bom, algumas partes saem e outras foram encontradas intactas, no sentido de não estarem quebradas, e sim só trincadas ou rachadas. Mas acontece, certo? De encontrar muitas delas quebradas. Na arquitetura, como é que isso se traduzia, essa questão do simetria, harmonia e equilíbrio? As edificações que despertaram maior interesse foram as dos templos. Então a gente não vai ver casas comuns, certo? Nem prédios públicos, como os prédios administrativos, nem os palácios, tudo mais. A gente vai ver mais templo, ok? Que é o que ficou para a posteridade, tá certo? Boa noite, Tamires, Rafael, Islani, Ezequias, Giovana e o Deci. Boa noite, pessoal que está chegando, Cleudeniza. Então, gente, o templo era importante e ele era a construção que mais merecia, né, que recebia a atenção dos construtores gregos. Tanto que ele levava mais tempo para ser feito, porque a técnica era mais rebuscada na hora de fazer os templos, até o trabalho, né, de ornamentação, dos matemáticos, dos arquitetos, dos físicos, era todo em cima da questão dos templos, certo? Está chegando aí também a Maricélia e a Eva Pereira, que chegou, né? Oi, Eva, oi, Maricélia, boa noite. Não, falando aqui de templos, a característica mais evidente deles era a simetria entre a parte da frente, pórtico de entrada, e a parte de trás, os fundos. Era simétrico, então um lá na frente era igual atrás. O templo era construído sobre uma base de 3 degraus e o degrau mais elevado chamava-se estilóbata. Peraí, professor, eu não entendi. O chão, primeiro degrau da base, segundo degrau da base, terceiro degrau da base, pronto. Aí aqui em cima se construía o templo. Tá? O templo ficava construído aqui em cima, dessa base de 3 degraus. 1, 2, 3. Já, 3. Faz direito, rapaz. Esse último aqui, tá? O mais elevado, era chamado de estilóbata. Certo? Cada um tinha um nome. Mas aí vão ficar com o estilóbata, que é o primeiro, que é o último, lá de cima. Era sempre assim, 3 degraus e lá em cima a base era chamada assim. As colunas sustentavam um entablamento horizontal formado por 3 partes: a arquitrave, o friso e a cornija. Era assim, ó, que nem uma casinha. Arquitrave, friso e cornija. Aí tudo era sustentado por colunas. Tudo troncho. Essa arquitrave aqui é chamada de frontão também. Tem outro desenho ali, tá? Depois a gente vai ver direitinho. Que nem uma casa, professor. Exatamente. As nossas casas tradicionais têm origem aí nos templos gregos. Então, essas mesmas colunas mudam de acordo com a ordem. Nós temos a ordem dórica, jônica e coríntia. E ela está aqui. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Essa ordem variava com a época, certo? E elas coexistiram com o passar do tempo. Como assim, professor? Essa aqui foi a primeira, apareceu na época do período arcaico. O primeiro período grego da história é o arcaico. Então, todos os templos desse período vão ter a coluna nesse formato, chamado dórico. Tá? Essa parte de cima da coluna, chamada de capitel,
Capitel, vem do latim caputo, que significa cabeça. Então é a cabeça da coluna. É mais simples nesse primeiro estilo, tá? Aí vem o estilo clássico, aliás, o período clássico. O período clássico vai trazer o estilo jônico, que tem esse capitel com essa voluta. Essa voluta que traz um desenho da espiral áurea, certo? Pode ser tanto assim quanto assim em 3D, inclinadinho. Período clássico. O período clássico é chamado assim porque é o apogeu, é o auge da cultura grega histórica. Depois ele começou a se misturar com outras culturas. Os romanos acabaram, né, invadindo a Grécia e comandando tudo lá, e a coisa foi mudando. Aí aparece no período helenístico, que é o último período, chamado período de decadência, helenístico, o estilo coríntio, tá? Coríntio, que é muito mais enfeitado, muito mais adornado, cheio de badulaques, né? É exagerado, ele é considerado até brega em relação ao período clássico, tá, ok? Então são esses. Questão da arquitetura. Templos. O templo construído sobre uma base de 3 degraus. As colunas características de cada época, de cada período, no período arcaico dórico, no período clássico jônico, no período helenístico, o coríntio, cada uma delas com um capitel diferente, com um capitel trabalhado à moda daquele período. E lembrando que não era aparecendo um estilo, desaparecendo e aparecendo outro, não. Eles conviveram, tá? Coexistiram. Certo? Passando então adiante. Os principais monumentos da arquitetura grega, quais são? Os templos, que eu falei, né? Também se construía teatros e ginásios. Os templos, dos quais o mais importante é o Párteno de Atenas, que é o templo da deusa Atena Nike Aptera. Os teatros, que eram construídos em lugares abertos, em encostas, para poder aproveitar a acústica do lugar. E os ginásios, edifícios destinados à cultura física. Bom, se o homem era a medida de todas as coisas e de interesse filosófico, de estudo para o grego, cidadão grego, então a cultura física era uma coisa também levada em consideração. E esses ginásios, né, o que a gente chama de academia hoje, certo? Tinha lá os exercícios, o estudo sobre desenvolvimento muscular, e eles desenvolviam essa musculatura através desses exercícios. Ah, como assim? Não tinha aparelho? Não tinha como tem hoje, mas tinha o conhecimento de como desenvolver, fazendo os exercícios, levantando peso. Tinha sim. Nesse tempo aqui já tinha passado há muito a idade dos metais, lá na pré-história. Eles já sabiam fundir metais com peso e formato necessário para desenvolver um exercício. E a praça, né? A praça chamada de ágora, onde os gregos se reuniam para discutir os mais variados assuntos, entre eles o amor pela sabedoria, em grego a filosofia, filo de amor, de gosto, e sofia, que é o nome em grego para sabedoria. Então a filosofia era discutida nesses lugares também, certo? Então quais são os principais monumentos lá da arquitetura grega? Templos, teatros, ginásios e a praça, chamada de ágora. É desse nome, ágora, que vem aquele termo para quem não se sente muito bem em multidão, né? Quem tem medo de multidão. A agorafobia vem desse termo aí grego que caracteriza a praça. Bom, a pintura, vamos para a pintura. A pintura grega encontra-se na arte da cerâmica. A gente não vai encontrar referências pictóricas como quadros, alguns afrescos, certo? Mas o foco do grego mesmo foi a cerâmica. E na cerâmica dos vasos é que eles pintavam o dia a dia dos gregos. Podia ser tanto uma pintura que fazia referência a um deus, ou uma atividade de guerra, ou uma atividade cotidiana, como mostrava, por exemplo, um escravo levando um móvel para lá e para cá. Tá? Num lado do vaso e do outro lado outra configuração. Mas era assim.
A pintura encontra-se na arte da cerâmica. Os vasos gregos são também conhecidos não só pelo equilíbrio de sua forma, mas também pela harmonia entre o desenho, as cores e o espaço utilizado para a ornamentação, para o enfeite. Além de servir para rituais religiosos, esses vasos eram usados para armazenar, entre outras coisas, vinho, azeite, água e mantimentos, né, alguns grãos. Por isso, a sua forma correspondia à função para que eram destinados. Destacam-se a ânfora, a hidra e a cratera. A ânfora era usada ela tinha uma forma de coração, né, e usada para levar água. Era um gargalo largo, ornado com 2 asas. Bem aqui é uma ânfora, certo? Como ele fala formato de coração, ele fala disso aqui, certo? Coração, troncho, mas isso é uma ânfora, ornado lá com 2 asas, para levar vinho e água. A hidra, como o nome diz, era para carregar mais, era água mesmo. Tinha 3 asas, uma vertical para segurar enquanto corria a água e 2 para levantar, porque elas eram grandes, tipo uns potes grandes. A cratera tinha a boca muito larga, com o copo em forma de um sino invertido. Servia para misturar água com vinho. É por causa desse tipo de vaso que a gente chama buraco grande de cratera, que era o maior que tinha o maior boca, era esse daí. Ok? Cadê o meu passador? Olha uma cratera aqui, ó. Um vaso chamado de cratera. As pinturas dos vasos representavam pessoas em suas atividades diárias, né, e cenas da mitologia grega. O maior pintor de figuras negras, quando eu digo figuras negras, é porque a pintura do quadro era assim. Ela podia ser figura negra sobre o fundo vermelho, figura vermelha sobre o fundo preto, ou figura vermelha sobre o fundo branco. Então, quem melhor pintou as figuras em preto sobre o fundo vermelho foi o Ezequias, ou pode ser chamado também de Ezequias, certo? E se divide, como eu já falei, em 3 grupos. Essa de figuras negras sobre fundo vermelho, estudado lá. A figura vermelha sobre o fundo negro e a figura vermelha sobre o fundo branco. Certo? Aqui tem outro exemplo do encontro de uma figura mitológica com uma deusa. E aqui a cena de um soldado sacrificando uma pessoa. Uma cena de morte. E esses vasos eram acabaram sendo o registro cotidiano desses gregos. Tá certo? Aí você pergunta, mas foi só isso? A pintura grega se destacou apenas nisso? A pintura grega se destacou nisso aí, nas pinturas dos vasos. Tinha sim uma pintura de afresco, uma pintura de pequenos retratos, mas era pouco utilizado, não era uma coisa popular, certo? Então, tem ali o Ezequias Viana, tá falando ali, era ele que era o responsável. A estatuária grega representa o mais alto padrão já atingido pelo ser humano em termos de escultura. O mais alto, ninguém nunca foi além deles em termos de escultura com o mármore, certo? Nela havia um antropomorfismo, ou seja, escultura em forma humana, né? E foi insuperável. As estátuas adquiriram, além do equilíbrio e da perfeição das formas, a ideia de movimento. Então percebam bem aqui nesse exemplo, o Laoconte e seus filhos sendo atacados pela serpente, a questão, inclusive, da expressividade, certo? Isso, gente, feito num bloco de mármore, num bloco de pedra. Negócio assim, fora do comum. Tá? Aqui eles têm, no período arcaico, eles começaram assim, simplesinho, parecendo com os egípcios, certo? E as figuras eram grandes, né, e sempre masculinas. Professor, por que esses homens assim, sem roupa? Era a questão da valorização do corpo como criação divina. Tá? Não tinha nada de amoral, nada de imoral, nada de libidinoso, certo? Era só a louvação da criação do corpo masculino
como criação divina, porque o homem era levado à categoria de grande criação divina. Primeiramente, aparecer em esculturas simétricas, em rigorosa posição frontal, com o peso do corpo igualmente distribuído sobre as duas pernas, como a gente vê aqui. Esse tipo de estátua é chamado de kuró. Está escrito assim, mas a pronúncia é kuró, que significa homem jovem em grego. Depois, no período clássico, passou-se a procurar movimento nas estátuas, porque elas eram meio rígidas, certo? Para isso se começou a usar o bronze, que era mais resistente do que o mármore, podendo fixar o movimento sem se quebrar. Surge no feminino nessa época, porque no período arcaico as figuras de mulher eram esculpidas sempre vestidas. Era considerado um pecado, né? uma imoralidade, fazer uma mulher sem roupa. O homem podia, a mulher não podia. No período arcaico, no clássico já passou a poder. E no último período, o período helenístico, podemos observar o crescente naturalismo. Os seres humanos não eram representados apenas de acordo com a idade e a personalidade, mas também segundo as emoções e o estado de espírito de um momento, como a gente tem aqui, certo? Uma escultura em mármore com a morte de um jovem e o guerreiro, né, colocando a espada no próprio peito, depois desse jovem ter morrido. O grande desafio e a grande conquista da escultura do período helenístico foi a representação não de uma figura apenas, mas de grupos de figuras que mantivessem a sugestão de mobilidade e fossem bonitos de todos os ângulos que pudessem ser observados. Os principais mestres da escultura clássica grega são Praxíteles, celebrado pela graça de suas esculturas, pela lânguida pose em S, como no caso aqui Hermes com o Dionísio menino. Foi o primeiro artista que esculpiu o nu feminino. Essa moça aqui. Policleto, autor de Doríforo, condutor da lança, criou padrões de beleza e equilíbrio por meio do tamanho das estátuas que deveriam ter 7,5 vezes o tamanho da cabeça. Doríforo, esse moço aqui, foi a primeira referência de beleza grega, de simetria, harmonia e equilíbrio. Fídias, talvez o mais famoso de todos, autor de Zeus Olímpico, sua obra-prima, a Ateneia, realizou toda a decoração do baixo relevo do templo do Párteno, as esculturas dos frontões, métopas e frisos, lá de todo o templo do Párteno, chamado também de Partenon, que era o templo da deusa Atena, Nikeaptera, configurado aqui por Ateneia. E a gente tem também Lisipo, representava os homens tal como se vê e não como são, ou seja, uma idealização. E ele chegou às proporções procuradas até hoje. Até hoje, isso aqui serve de padrão de beleza masculina. Aí o povo corre para a academia para ver se fica desse jeito. Foi ele que introduziu a proporção ideal do corpo humano com a medida de 8 vezes a cabeça. Aí a pessoa muitas vezes não entende, que não nasceu com aquelas proporções, aí fica chateado, fica tristinho porque não tem essa. Mas aí vai atrás, né? Você faz um exercíciozinho, levanta um peso e fica parecido, fica lá próximo. E temos o Miron, autor do Discóbulo, e que é o homem arremessando o disco, certo? Esse aqui não trabalhou muito com a questão da simetria, mas o equilíbrio é perfeito nele. E aí tem também as máscaras teatrais, que eram feitas também, além do mármore, não para ser usada. Quando era feito em mármore, era para ser colocada em edifícios, né, para ornamentar. Mas as máscaras também eram feitas para a questão lá do teatro. O teatro grego que foi desenvolvido é referência até hoje, tá certo? A Jarlene está dizendo que eu estou lendo rápido. Jarlene, minha querida, deixa eu lhe dizer, é por causa do tempo, estou chegando já no final da aula e eu dei uma lidinha rápida. Na próxima aula a gente vai ver o teatro romano, aí eu faço uma retomada daqui, tá certo? A partir dos escultores gregos, não é teatro romano, é outra pegada lá, mas que envolve a questão da história da arte nesse sentido. Aí a gente retoma daí, tá certo? Valeu demais a participação de vocês, um ótimo restante de terça-feira de carnaval, um grande abraço e até a próxima. Tchau!
A plataforma do Canal Educação dispõe agora das atividades complementares e também